Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia. Na aula de hoje vamos ver função polinomial de segundo grau, parte 2. Então, o que nós vamos ver nessa aula? Algumas características das funções do tipo fx igual a x quadrado. Então, reparem que teremos apenas o coeficiente a, que é o que acompanha x quadrado. Depois, funções do tipo x ao quadrado mais c, ou seja, teremos o coeficiente a, que é o x quadrado, e o coeficiente c. Em terceiro, funções do tipo ax quadrado mais bx, ou seja, teremos os coeficientes a e b. Quarto, funções do tipo ax quadrado mais bx mais c. São as funções completas, tem os três coeficientes. E, por fim, funções do tipo k, que multiplica x menos h ao quadrado. Então, vamos lá? Vamos começar? Então, primeiro tipo, funções do tipo x ao quadrado. Então, vamos lá. No plano cartesiano ao lado estão os gráficos das funções fx igual x ao quadrado, g de x igual 3x ao quadrado, h de x igual a meio x quadrado e mx igual a menos x quadrado. Então, esboçando os gráficos, está aqui, ó, nosso plano cartesiano. Então, a função verde, está aqui o gráfico verde. A função em azul, que é a g de x, temos aqui o gráfico azul. O vermelho, que é h de x, e esse cinza mais clarinho aqui, que é o gráfico da função m de x, ok? O que a gente pode falar sobre elas? Então, as parábolas sempre são simétricas. Sempre existe aí, ó, um eixo de simetria. Nesse caso, o vértice da parábola, ele sempre fica sobre o eixo de simetria. Sempre, ok? Quando a função tiver apenas uma raiz real, a abscissa do vértice será a própria raiz. Então, o que a gente quer dizer aqui? Vamos achar, por exemplo, a raiz da função fx. Então, eu vou igualar x ao quadrado a zero. Aí, o inverso da potência vira raiz quadrada. Então, nós vamos fazer a raiz quadrada de zero, que é zero. Então, a raiz da função é zero. Então, podemos dizer o quê? Que quando as funções são do tipo ax quadrado, o seu vértice está na origem. Por quê? Porque o c é igual a zero, a raiz é igual a zero, então, obrigatoriamente, elas vão cruzar a origem do plano cartesiano. Ok? Funções agora do tipo fx igual a x quadrado mais c. Então, vamos ver. Então, a fx igual a x quadrado, a g de x igual a x quadrado mais 1, a h de x igual a x quadrado menos 1 e a mx igual a x quadrado menos 2. Esboçando o gráfico de cada uma no plano cartesiano. Tá aqui. Temos esse gráfico. Então, o que podemos falar sobre ele? Então, a parábola, ela é sempre simétrica. Sempre terá um eixo de simetria. Observem que, nesse caso, o eixo de simetria coincide com o eixo das ordenadas, que é o eixo y. O vértice das nossas parábolas aqui, ó, todos eles, estão sempre localizados sobre o eixo de simetria. Funções desse tipo, elas passam sempre pelo coeficiente c, pois é o valor onde o gráfico intersecta o eixo y. Então, o vértice coincide com o valor do coeficiente c, que é onde o gráfico intersecta o eixo y. Ao somar ou subtrair uma unidade de x quadrado,
o gráfico se desloca verticalmente em relação ao eixo Y. Então, vamos entender essa informação. Observem o gráfico da função fx igual a x², é o gráfico verde, ok? Para o gráfico de g de x, qual é a diferença? A diferença é que foi adicionado uma unidade ao x². Então, observem, o vértice da função fx, que estava no zero, ao somar uma unidade, deslocou-se uma unidade para cima. Olha o gráfico da h de x, que é o vermelho. Foi subtraído de x² uma unidade. Então, do vértice aqui do gráfico verde da função fx, ao subtrair uma unidade, então, desceu uma unidade. O vértice está passando agora no menos 1. E para a função m, foi subtraído aqui 2 unidades do x². Então, reparem que lá da função x², ao subtrair 2 unidades, o gráfico desce 2 unidades. Então, para funções do tipo x² mais c, esse mais c, esse valor que a gente adiciona ou subtrai de x², provoca uma translação vertical dos gráficos. Se eu adiciono, então ela sobe. Se eu subtraio, então ela desce. Então, está ocorrendo translação para esse tipo de função. Vamos ao próximo. Funções aqui do tipo fx igual a ax² mais bx. Vamos ver algumas características dessas funções. Então, no plano cartesiano ao lado, estão representados os gráficos das funções g de x igual menos x² mais 4x. E a h de x igual a menos x² menos 4x. Desenhando no plano cartesiano, temos aqui os gráficos. O que nós observamos agora? As parábolas continuam com o eixo de simetria, tá vendo? E o vértice sempre sobre o eixo de simetria. Então, agora cada uma tem seu eixo de simetria, né? Cada parábola tem seu vértice. Ok. Para funções desse tipo, eles intersectam o eixo do x sempre na origem do plano cartesiano. Por quê? Porque uma das raízes sempre será zero. Então, quando a gente procura as raízes de funções desse tipo, onde nós temos apenas os coeficientes a e b, sempre uma das raízes vai ser zero. Então, obrigatoriamente, as parábolas devem passar na origem do plano cartesiano. E aí, se o a for menor que zero, concavidade para baixo. Se o a for maior que zero, concavidade para cima. Tudo vai depender da concavidade. E mais? Lembrando que o valor do coeficiente c vai ser sempre o valor onde o gráfico cruza o eixo y. Nesse caso, como nós não temos o coeficiente c, então o valor dele é zero. Então, por isso, está falando aí que os gráficos sempre, obrigatoriamente, devem cruzar a origem do plano cartesiano, que é o valor zero aqui. Ok? Vamos à próxima. Função do tipo fx igual a ax² mais bx mais c. Então, agora, nós temos a função completa, com todos os coeficientes, o a, o b e o c. Então, um exemplo. Nós vamos traçar o gráfico da função fx, que é igual a x² menos 2x menos 3. Então, observem que o a é maior que zero, o a vale 1,
1 é maior que 0, então a concavidade é voltada para cima. E menos 3, valor do coeficiente C. Então, o nosso gráfico intersecta o eixo Y no valor menos 3. O que mais que a gente pode dizer sobre a função? Então, sempre vai existir aqui o eixo de simetria e o vértice da nossa parábola sempre vai estar sobre esse eixo de simetria, sempre. E a abscissa do vértice é o ponto médio entre as raízes. Então, o que seria o ponto médio? Observe que as raízes da função sempre vai lá no eixo X e observa onde o gráfico intersecta o eixo X. Então, está passando aqui em menos 1 e em 3. Então, menos 1 e 3 são as raízes dessa função. Se nós resolvermos aqui, ó, pela fórmula de Bhaskara, nós vamos encontrar x' menos 1, x duas linhas 3, ok? De menos 1 até 3, quantas unidades tem? Então, ó, 1, 2, 3, tem 4 unidades. Qual é a metade? Metade de 4 são 2 unidades. Então, observa. De menos 1 andando 2 unidades, eu paro no 1. Então, eu digo que 1 é o ponto médio entre as raízes. Ou seja, 1 é a abscissa do vértice dessa parábola. Se a gente for buscar o vértice, ó, vamos pegar o par ordenado do vértice. É 1 no XV e menos 4 no YV. Então, é o par ordenado 1 e menos 4. E mais? Localizamos as raízes sempre no eixo X, já falamos sobre isso, e o gráfico intersecta sempre no coeficiente C. Não se esqueçam disso. Próxima. Fx igual a K que multiplica x menos h ao quadrado. Vamos ver esse tipo de função, como ela se comporta no plano cartesiano. Então, temos aqui alguns exemplos e esboçamos os gráficos no plano cartesiano. Observem. Função fx é a azul. Função g de x, cor de rosa. H de x, vinho. E aí de x, verde. Ok. E que nós podemos falar sobre esses gráficos. Então, não se esqueçam que todas têm eixo de simetria, todas elas. E o vértice sempre fica sobre o eixo de simetria, não se esqueçam disso. Então, nesse tipo de função, ó, o h vai determinar para nós o ponto onde a parábola toca o eixo x. E o valor dele ao quadrado, ou seja, o h elevado ao quadrado, vai ser o valor onde o gráfico intersecta o eixo y. Ok? O que mais que a gente pode dizer? Essas parábolas, elas deslocam-se horizontalmente h unidades para a direita quando h é maior que 0 ou para a esquerda quando h é menor que 0. Então, tudo vai depender aqui, ó, do valor do h. Então, agora, nós vamos ter aqui, ó, uma translação na horizontal. Os gráficos agora, eles vão deslizar horizontalmente, ok? Então, para quem está se perguntando aí, ó, observem, eu tenho menos h. Na função fx, eu tenho menos 2. Então, menos com menos, o valor do h é 2. 2 é positivo. Quando for positivo, se desloca para a direita 2 unidades. Então, reparem. Está deslocado, ó, está passando lá em 2. Vamos pegar a função i. Observem que aqui eu tenho mais 3. Porém,
A minha equação é menos H, ou seja, está com sinal trocado. Menos com mais dá menos 3. Quando o meu H é menor que zero, o meu gráfico desloca-se para a esquerda. Então, por isso, agora eu tenho 3 unidades aqui, ó, para a esquerda. Sempre esse esquema, ok? E aí chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigada, continuem estudando. Não se esqueçam aí, né, que vocês têm exercícios para fazer e qualquer coisa entra lá no nosso plantão de dúvidas, ok? Beijo, tchau, tchau, até a próxima aula.